Oi pessoal, então aqui agora a gente vai ver a equivalência entre epsilon NFAs e DFAs. Tá? Que é uma maneira de dizer que essas novas habilidades que eu dei aí pro meu autômato, né, de pular de estado sem perguntar para ninguém, não resolve nada. Tudo que esse epsilon NFA faz, um DFA também faz. Então, bem, antes de começar aqui efetivamente mostrando essa equivalência, né, que basicamente eu vou mostrar um algoritmo que pega um epsilon NFA e me dá um DFA como resultado. Antes de mostrar isso, eu vou só responder uma perguntinha que alguém já pode estar fazendo, que é, tá, então por que você está me apresentando esses epsilon NFAs, né? Ou esses NFAs, se no fundo eu resolvo tudo com DFA mesmo, né? O poder de computação é o mesmo. Bem, uma resposta é justamente isso, mostrar que modelos diferentes de computação, né, são, quando eu disse ali, né, se no fundo eu resolvo tudo com DFA. Ou seja, o poder de computação do DFA é a mesma coisa que o epsilon NFA. Então, uma das importâncias de pensar nesses modelos diferentes aqui e mostrar que eles são equivalentes é entender isso, é entender que modelos diferentes de computação, né, o DFA é um modelo, o epsilon NFA é outro modelo. No fundo, tem a mesma capacidade de computacional, mesma capacidade de processamento, mesma capacidade de representar algoritmos, você pode falar isso de maneiras diferentes. Tá? Então, essa ideia de que modelos diferentes são equivalentes é importante. Né? Em particular, lá na frente, quando a gente for pensar no que é um algoritmo, a gente quer ter certeza que, né, não existe um outro modelo, né, que vai resolver mais problemas do que o modelo que eu estou chamando como modelo último de algoritmo. Né? Se existe um outro modelo que eu consigo resolver mais problemas daquele modelo, esse aqui não era meu modelo último de algoritmo. Então, a gente precisa entender um pouco essa equivalência entre modelos, para poder falar desse tipo de coisa. Né? DFA não é o modelo último do algoritmo. A gente vai ver depois que tem modelos de autômatos que fazem mais coisas que DFA. Mas, por enquanto, está sendo legal ver que a gente pode querer incrementar o modelo e não está resolvendo muito. Tá? E lá na frente do curso vai acontecer isso, né? Com máquina de Turing, né? Que é o modelo que a gente vai ver lá na frente. Eu já estou fazendo propaganda aqui, mas é um modelo que não tem mais como incrementar nada. Tá? A grosso modo, a ideia é essa. Mas aqui a gente foi tentando, né, então, incrementar o modelo com a habilidade de adivinhar quais transições fazer, mudar de estados, e o que a gente está vendo é que não está fazendo diferença. E agora a gente vai ver isso para o caso do epsilon NFA. Isso é uma das perguntas, uma das respostas para a pergunta, então, por que a gente está vendo epsilon NFA? Entender modelos de computação. A outra é que acho que eu comentei bem também no comecinho do curso que essas ferramentas matemáticas de teoria de linguagem, de teoria de autômatos são úteis em processamento de texto e construção de compiladores. E nesse contexto de aplicações é muito mais útil às vezes a gente pensar em termos de epsilon NFA, muito mais útil não, muito mais fácil pensar em termos de epsilon NFA do que em termos de DFAs. Tá? Às vezes é muito mais fácil projetar um epsilon NFA para resolver um problema do que um DFA. E como a gente sabe que no fundo dá na mesma, a gente projeta usando o modelo mais fácil. Tá? É a mesma coisa que pensar, é muito mais fácil escrever um programa em C do que em Assembly, certo? Mas eu sei que no fundo é a mesma, se eu tenho em C, eu sei que aquilo vira um programa em Assembly eventualmente. Então o espírito da coisa é mais ou menos essa que você pode pensar. Já que é a mesma coisa, vamos usar um modelo mais fácil de se projetar um algoritmo, um autômato aqui no caso, né? Então essas são as respostas para as perguntas de por que a gente está apresentando esses modelos, tá? E agora, efetivamente, o conteúdo do vídeo aqui, que é o algoritmo que converte. Converte, eu estou chamando de converte, né? Mas que pega o NFA e me retorna um DFA equivalente. É isso que eu quero dizer com converte. Então, que converte o NFA em um DFA. Um epsilon NFA em um DFA. É muito NFA, DFA, epsilon NFA, às vezes a gente embaralha um pouco. Então tá aqui o algoritmo. Ele é quase igual ao algoritmo que a gente viu nos últimos vídeos lá. Tá? Então você pode ver aqui que, né, o conjunto de estados é o conjunto de potência, está igualzinho. O conjunto de estados finais é o conjunto, né, os estados que são conjuntos, né, que tem pelo menos um estado final. Né, tem uma diferença aqui que onde que começa a computação? Qual é o conjunto de estados que a computação pode começar nesse novo DFA que eu vou produzir aqui para simular o epsilon NFA? É o fecho do estado inicial do epsilon NFA. Então já começa uma diferencinha aqui. Né? Porque eu quero simular quais estados o epsilon NFA estava, né? Porque ele vai progredindo na computação, e eu quero saber qual é o conjunto de estados que ele estaria naquele momento da computação. Né? Logo de cara, ele já pode estar
não precisa estar no estado inicial, ele já pode ir embora sem ler nenhum símbolo da string. Então, o conjunto inicial de estados que ele pode estar é o fecho do estado inicial. Então, o estado inicial desse meu DFA que vai simular o epsilon NFA é o fecho do Q0. Né? E o resto aqui é meio parecido. O importante é aqui sempre, né? O que é o delta do meu autômato. Então, para todo par, estado, símbolo, o que é o delta? Tá aqui, né? O delta de S e A. Estado S, símbolo A. S é um estado, mas representa um conjunto de possíveis estados que o epsilon NFA está. No caso do algoritmo anterior, se você lembrar, esse delta de SA aqui era simplesmente igual a isso aqui, que está aqui em cima. Era uma união, né? De todas as possíveis aplicações do símbolo A, né? Todo no estado QI, né? Aqui é um pouquinho diferente, porque eu posso ter a transição epsilon, né? Então eu aplico a função, dá um conjunto de estados, né? Mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado com as transições epsilon. Então, o delta aqui do QSA é o fecho de todos esses estados RI que está no R aqui, né? Eu faço a transição delta, né? Ou seja, eu pego o símbolo, vejo onde eu vou parar para cada possível estado, pego esse conjunto, todos os possíveis estados e faço o fecho deles. Tá? Então, vendo aqui um exemplo mais concreto, a gente pegou aqui o epsilon NFA que a gente viu nos vídeos anteriores aí, né, que aceita strings que são números decimais bem formados, né? Então aqui o epsilon NFA eu estou representando com esse diagrama aqui, e eu vou produzir um DFA agora. Tá? E o DFA eu vou apresentar direto à tabela. Tá? Então está aqui o DFA que eu vou produzir com aquele algoritmo ali. Então eu vou rodar aqui o algoritmo para vocês agora, para vocês verem mais ou menos como é que a coisa funciona. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o estado inicial do DFA. Né? Lembrando que ele está simulando o epsilon NFA, né? Então o epsilon NFA está inicialmente em algum estado, né? Que é o Q0 normalmente. Se fosse o NFA, a gente sabe que inicialmente ele está no Q0, só que o epsilon NFA é um pouquinho mais complicado, né? Porque ele pode inicialmente estar no Q0, mas ele já pode sair fazendo transições epsilon, né? Sem ler nenhum símbolo da string. Então a gente tem que tomar cuidado né, que a computação já pode começar em outro estado. Né? Então o estado inicial da computação, né, ele pode ser algum que não seja o Q0. Então é o fecho do Q0, na verdade. É por isso que o estado inicial do DFA aqui, né, que eu vou apresentar aqui agora, ele é o fecho do Q0. Certo? Então o estado inicial do DFA é um conjunto de estados do epsilon NFA, que é o conjunto de estados que a coisa começa. Então isso vai ser o fecho do epsilon NFA. Então eu coloco aqui o que é o fecho do Q0? Bem, o fecho do Q0 é Q0, Q1. Né? Então tá aqui, Q0, Q1. E agora eu vou preencher a linha, né, assim, estando nesse estado aqui, Q0, Q1, onde que eu vou parar? Né, lendo os símbolos de entrada. Pode ser um sinal, pode ser um dígito ou pode ser um ponto. Tá? Eu estou tratando novamente junto aqui, dígito qualquer um, porque eles sempre estão juntos ali no autômato, então o que um dígito faz, o outro também faz. Né? Então eu vou simplesmente falar dígito aqui e simplesmente sinal aqui, né, junto. Não vou separar colunas para essas coisas que fazem a mesma coisa. Para esses símbolos que fazem a mesma coisa. Tá, então se eu estou nesse estado Q0, Q1 do meu DFA aqui, e eu leio um sinal, para que estado que eu vou? Isso seria equivalente a perguntar no epsilon NFA, né? Se eu estava ou no Q0 ou no Q1 e o símbolo lido era um sinal, onde que eu poderia parar? Então, se eu estou ou no Q0 ou no Q1, né, vamos ver o que acontece no Q0. Se eu estou no Q0 e leio um sinal, onde que eu paro? Eu venho para o Q1, então eu posso parar no Q1, só que eu poderia ir embora se tivesse transição epsilon. Eu não tenho, mas poderia, né? Então eu teria que fazer o fecho desse Q1 aqui, que é o próprio Q1. Então o Q1 está aqui, tá? Agora, né, mas a pergunta era se eu estou em Q0 ou Q1 e leio um sinal, né? Eu via por enquanto o que acontece estando no Q0. Né? Eu não vejo no Q1 o que acontece no Q1 lendo o sinal. Se eu estou no Q1 e leio um sinal, o que acontece? Eu morro. Tá? Então, o que significa isso? Conjunto de estados que eu paro lendo um sinal, né? Conjunto de estados que eu paro lendo um sinal a partir do Q1, vazio. Tá? E o fecho depois? Não, você morreu. Não tem mais nada. Né? Então, se você morreu, você não pode fazer mais transição epsilon, né? Então, que o fecho de estado vazio é vazio, tá? Então, aqui, né? Então, eu defini o delta de
desse estado Q0, Q1 para um sinal é só o Q1. Né? Agora vamos fazer o delta do Q0, Q1 lendo um dígito aqui. Tá? Então, se eu estou ou no Q0 ou no Q1 e leio o dígito. Bem, se eu estou no Q0 e leio um dígito, eu morro. Então, vazio. Né? Por enquanto. Agora, se eu estou no Q1 e leio um dígito, bem, eu posso continuar no Q1 ou eu posso ir parar no Q4, né? E são esses dois. Mas não é só esses dois, seria o fecho desses dois, né? Então é o fecho do Q1 e o fecho do Q4. Só que, como não tem transições epsilon saindo do Q1 e Q4, o fecho disso acaba sendo o próprio Q1 e Q4. Então tem aqui Q1 e Q4, tá? E agora, novamente, né? Vamos ver o que acontece se eu estou no Q0 Q1 e leio um ponto. Bem, se eu estou no Q0 e leio um ponto, morro. É o fecho do vazio para o vazio, então está vazio por enquanto. E se eu estou no Q1 e leio um ponto, eu vou para o Q2 e faço o fecho do Q2. Mas o fecho do Q2 é o próprio Q2, então Q2. Então, lembrando do nosso algoritmo, a gente criou esses três estados aqui, né? Eu podia sair desse par de estados Q0 Q1 e parar ou no Q1, ou no Q4, ou no Q2. Então eu boto esses três estados aqui, Q1, Q4, Q2, e preencho as linhas. Lembra? É isso igualzinho a história do NFA, eu vou preenchendo sob demanda, né? Então Q1, vou preencher a linha dele aqui agora. Q1 li um sinal. Se eu estou no Q1 e li um sinal, o que acontece? Morro. E acabou. Então Q1 li um sinal, aparece o vazio aqui. Conjunto de estados que eu paro no Q1, lendo o sinal. E conjunto de estados que eu paro começando de Q1 e lendo o sinal? Nenhum. Então vazio. Agora observe isso. Esse é um conjunto possível de estados que eu posso estar no meu NFA. Com vazio. Logo, eu tenho que pôr aqui também, um vazio aqui. Então esse conjunto de estados do NFA também é válido, né? Até agora eu tinha Q0, Q1, Q1, Q4 e Q2, agora também tem que ter vazio. Né? Então eu tenho que ir preenchendo isso aqui sempre conforme vai aparecendo os estados. Legal, vazio. Agora, continuando preenchendo a linha do Q1 aqui, né? Q1, li um dígito. Bem, Q1, se eu estou no Q1, desculpa, eu li um dígito, eu posso parar no Q1 e fazer o fecho, que continua em Q1, né? Ou eu posso ir para o Q4 e fazer o fecho, que é o Q4. Então, Q1, Q4. Apareceu esse Q1, Q4 aqui, mas já estava aqui. Beleza, então não é nada novo. E agora o Q1 li um ponto. Q1 li um ponto é o Q2, e o fecho do Q2 é o próprio Q2, então acabou. Não apareceu nada de novo aqui, mas tem que preencher ainda o Q1, Q4, o Q2 e o vazio aqui, né? Q1, Q4. Se eu estou no Q1 e li um sinal, eu morro. Vazio por enquanto. Se eu estou no Q4 e leio um sinal, cadê o Q4? Tá aqui o Q4, leio um sinal, eu morro também. Então, continua vazio. Que não é um conjunto novo, não é um estado novo, já estava aqui. Né? Legal. Agora, Q1, Q4, vou ler um dígito. Né? Q1, leio um dígito. Q1, Q4. Né? Q4, leio um dígito. Q4, leio um dígito, morro. Então, fica o Q1, Q4, união vazio, que é o Q1, Q4. Né? Agora, Q1, Q4, leio um ponto. Né? Então, tem que fazer para cada um. Q1, vê onde para com o ponto e faz o fecho. Q4, lê o ponto e faz o fecho. Então, Q1, li o ponto, vou para o Q2 e o fecho do Q2 é o próprio Q2. Então, só tenho o Q2 por enquanto aqui. Q4, lê um ponto. Bem, Q4 lê um ponto, vai no Q3, mas pode ir para o Q5 também. Então, é Q3, Q5, que é o fecho do Q3. O fecho de onde eu paro, estou no Q4, no ponto, né? Seria o fecho do Q3. Então é Q3, Q5 aqui. Então agora tem Q2, Q3, Q5. E o que aconteceu? Apareceu um estado novo, que é o Q2, Q3, Q5. Então a gente tem que pôr aqui Q2, Q3, Q5 e preencher a linha dele também. Tá? Eu não vou falar todas as posições aqui, né? Mas assim, você vai colocando e eventualmente vão aparecendo novos estados, né? Por exemplo, quando a gente chegou preenchendo a linha do Q2, Q3, Q5, né, a gente achou que estava quase terminando, daí quando viu que estando ou no Q2, ou Q3, ou Q5 e lendo um dígito, apareceu no Q3, apareceu o estado Q3, Q5, que era um estado novo. Ah, não, a gente vai ter que preencher esse estado também. A gente colocou o Q3, Q5, preencheu a linha, daí não apareceu nenhum estado novo. Daí acabou, né, o resultado aqui. Né? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados, né? Esse é o meu DFA, tá? Ele tem 7 estados. O meu Epsilon NFA tinha 6 estados. Né? Então só tem um estado a mais só, né? Mas potencialmente ele poderia ter quantos? Ele poderia ter o conjunto potência desse conjunto de 6 elementos aqui, né? Então é 2 elevado a 6, seria o número de possíveis
estados que o meu DFA tinha, mas a gente só precisou desses aqui. E aí falta ver aqui, quais são os estados finais do meu DFA. Bem, são esses dois aqui. Esses dois conjuntos aqui têm estados finais, que é o Q5 aqui, né? E o estado inicial é esse e tá aqui o autômato. Vamos desenhar esse autômato aqui para ficar mais claro, né? Então tem esse aqui é a tabela do autômato, né? Se eu for desenhar a tabela ali, né? Estão aqui os 7 estados que eu falei lá, né? O estado inicial, que é o Q0, Q1, né? E todos os estados que foram aparecendo lá, né? O Q1, Q2, o Q2, Q3, Q5, ó, o vazio aqui, né? E eu desenho aquela tabela lá, aparece isso aqui, tá? Então, em particular, observe que estado vazio, né? Eu desenhei sigma aqui para dizer que qualquer símbolo ele continua no vazio, né? Porque é isso que acontece na linha do vazio lá, né? Você está no vazio, não importa o que você lê, você continua no vazio. E a ideia do estado vazio é que se você está simulando o Epsilon NFA, isso aqui é um DFA, tá? Você está simulando o Epsilon NFA, se o Epsilon NFA morre, todos os ramos morrem, você tem que simular isso. Você tem que entrar num estado que você não consegue mais aceitar nada. Porque o vazio não é de aceitação e você não consegue sair daqui. Você vai terminar de processar a string, não consegue sair daqui e vai rejeitar a string. Então é isso que o estado vazio está fazendo, né? Então tá aqui o DFA equivalente àquele Epsilon NFA. E isso acaba esse assunto que são os Epsilon NFAs. Até o próximo vídeo, pessoal.